O meu testemunho, com toda certeza vocês não iriam ouvir dentro de 1 hora. Porque não há como dentro de 1 hora eu falar o meu testemunho. Sempre eu dou o meu testemunho em um retiro de 2 dias. E no meio das pregações eu dou o meu testemunho que vai a quase 4 ou 5 horas. Mas eu faço convosco uma síntese de o porquê eu estou aqui hoje. Em uma situação difícil da minha vida, quando eu ainda pastor pentecostal, quando tudo me faltou, embaixo de uma árvore, eu fiz um questionamento com Deus. Por quê? Tu permites que eu viva esta situação que estou vivendo aqui agora, Senhor? A minha vida sempre foi nos teus caminhos te servindo. Eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus. Foi lá que minha mãe também nasceu e criou-se. Eu não brinquei bola porque era pecado. Eu não brinquei de peteca, peão, pipa porque tudo era pecado. Desde 8 anos que faço pregação em grupos de crianças. Eu tinha 10 anos e os pastores levavam-me para muitas cidades para que as multidões vissem me pregar. Eu aprendi a ler na Bíblia. Minha mãe, professora Elza, soletrando as letras, sílabas, compondo as palavras. Desde criança eu aprendi que a igreja católica era a Babilônia do Apocalipse, que os católicos adoravam imagens, que o Papa era o anticristo, o falso profeta. Desde criança eu aprendi que a Bíblia dos católicos não tinha valor, porque na Bíblia católica havia livros apócrifos. Não se entendia que esses 7 livros e fragmentos de Esther e de Daniel são livros ou porções deuterocanônicas, deutero de segundo, que junto com os protocanônicos, proto de primeiro, formam o cano da Sagrada Escritura. Essa foi a minha criação, essa foi a minha infância. Por que, Senhor? Se a minha vida sempre foi nos teus caminhos, tu permite agora que eu viva uma situação dessa. E no meio dessa oração de desabafo e desafiadora, de murmuração, eu estava de cabeça baixa com a mão direita escorado naquela árvore. De repente eu começo a sentir uma alegria dentro de mim. De repente começo a sentir uma paz, uma tranquilidade, uma suavidade. E quando eu levanto a cabeça, a uma distância de uns 4 metros de mim aproximadamente, estava uma mulher mais alta que eu, morena, cabelos longos, com uma roupa branca. Simplesmente de onde ela estava, ela disse para mim: não se preocupe, tudo será resolvido. Aproximou-se do pastor Sidnei de Alencar, pegou em minha mão direita e passou pelo meu lado esquerdo como que indo para trás de mim. Imediatamente virei-me na direção em que ela havia ido e simplesmente lá não tinha mais ninguém. Pastor pentecostal, caí ajoelhado, com as mãos erguidas, dando glória a Deus, aleluia, glorificando ao Senhor, falando em línguas estranhas, convicto de que, naquele momento, que eu achei que tudo me havia faltado, Deus enviou até o pastor Sidnei de Alencar um anjo, na aparência, na forma de uma mulher. Contei isso para vários pastores,
E isso preguei em muitos lugares do Brasil. Sempre que eu pregava sobre a existência dos anjos, eu terminava dando esse testemunho, dizendo que os anjos do Senhor nunca nos abandonam, sempre estão perto de nós. 2 anos após esse fato, fui convidado para fazer uma pregação no estádio do Castelão, na capital maranhense, São Luís. Saí do estado do Amapá e passei pelo estado do Pará, de onde sou natural e onde mora a maioria de meus familiares, inclusive minha genitora. E na madrugada do dia 16 de dezembro de 1998, eu tive um sonho. Eu não tinha me tornado católico. O que tinha acontecido com o pastor Sidney, Deus enviou um anjo, na aparência, na forma, no aspecto de uma mulher e nada mais que isto. Na madrugada do dia 16 de dezembro de 98, na cidade de Santa Isabel, na casa do meu sogro, eu tive um sonho. Naquele sonho eu estava olhando uma imagem católica que depois fui saber tratar-se ser a imagem de Santa Isabel de Portugal, que é padroeira da cidade de Santa Isabel. Aquela imagem está sobre uma pilastra de uns 4 ou 5 metros na entrada da cidade de Santa Isabel. E de repente, como que flutuando ao lado daquela imagem, aparece aquela mesma mulher que havia aparecido-me embaixo da árvore há quase 2 anos, a partir daquela data de 16 de dezembro de 98. A mesma pessoa, aquela roupa branca, aquele cabelo longo, morena. E naquele sonho, ela disse-me o seguinte: eu te escolhi, não temas. Tu converterás multidões antes do grande acontecimento. Encontrarás um que tudo te explicará. Muitas lutas enfrentarás, mas terás a vitória. O que tu queres, não te preocupes, tudo será resolvido. Acordei às 3 horas da madrugada. E a minha esposa incentivou-me a escrever essas palavras diante da tensão que eu fiquei. E como eu não consegui mais dormir, ela disse: por que você não ora, que Deus vai lhe dar uma resposta. 2 dias após isso, eu iria pregar para milhares de pessoas em um estádio. Ajoelhei ao lado da cama e comecei a chorar diante de Deus, pedindo-lhe um discernimento. O que seria aquilo? Por quê? Porque naquele momento eu tive uma certeza. Não era um anjo de Deus, era algo do demônio. Porque se fosse um anjo de Deus, jamais apareceria ao lado de uma imagem católica, coisa que eu detestava. E por que eu detestava? Porque até então eu fixava-me naqueles versículos bíblicos proibitivos de fazer imagens. E eu não contextualizava de forma sólida aqueles textos, até porque era conveniente que eu não os solidificasse, porque aquilo era um cavalo de batalha contra os católicos. Quando chegava naqueles textos que Deus manda fazer imagens, com a mesma precisão de quando proíbe-as, aí eu dava uma interpretação literal, alegórica, fantasiosa. Mas quando eu lia não farás imagens, eu então interpretava ao pé da letra, de maneira fundamentalista. E aqueles muitos versículos que Deus manda fazer, eu então interpretava de maneira superficial. Não pode ser um anjo de Deus, porque um anjo de Deus jamais apareceria ao lado de uma imagem católica.
E eu continuo a orar, e eu continuo a chorar diante de Deus, e aproximava-se das 6 horas da manhã. Alguma coisa dizia dentro em mim: Sidney, pastor Sidney, só há uma pessoa que pode lhe explicar tudo o que está acontecendo. É o padre dos católicos. Eu disse: o padre não. Qualquer outra pessoa, menos um padre. Eu cansei de dirigir culto com quilos de som nas praças em frente à igreja católica. Hoje a Bíblia que eu tenho aqui, não se assustem, é uma Ave Maria. Mas há 12 anos atrás eu usava uma Bíblia mais ou menos desse tamanho, maior que esta, uma Bíblia pentecostal. E quantas vezes eu a ergui em palcos, em frente de igreja católica, e disse: reverendo, a sua Bíblia não diz isto, isto e mais isto? No livro tal, capítulo tal e versículo tal, não diz isto? Quantas vezes eu entrei na casa de católicos e os fiz quebrar imagens? Eu nunca quebrei uma imagem católica, mas eu fiz católicos quebrar imagens com as próprias mãos. Eu vi católicos destruir oratórios inteiros. Eu vi católicos quebrar imagens, enterrar no quintal ou colocar num saco para ser levado pelo carro do lixo. A única alternativa que eu dei para muitos católicos foi responder para mim: pastor, eu não quero ir para o inferno, eu quero aceitar Jesus. E aceitar Jesus significava sair da igreja católica e passar para a minha igreja, a Assembleia de Deus. E aquela voz se foi fortalecendo dentro em mim, dizendo: é o padre. O padre não. Eu não gostava de padre. Eu dizia que os católicos só eram errados por causa dos padres que não ensinavam a verdade para o povo. Eu dizia que eles eram aqueles fariseus dos quais Jesus falou que estavam na porta, não entravam e não deixavam ninguém entrar. Mais que isso, eu dizia que o Papa era o anticristo, o falso profeta. E aquela voz foi dizendo: mas é o padre. Já se aproximava das 6:30 da manhã, tomei um banho, aprontei-me, e pela primeira vez na vida, dirigia-me a uma igreja católica. Ao chegar à frente daquela igreja, informaram-me que o padre só chegaria por volta das 9 da manhã, uma vez que fora celebrar em uma comunidade. Pediram que eu aguardasse dentro da igreja, o que eu não quis fazer, porque não queria me contaminar dentro da igreja dos católicos. Fiquei lá na porta, e escutei um barulho dentro da igreja, e eu aproximei-me da porta, para ver o que estava acontecendo dentro da igreja. Não consegui ver muita coisa dentro da igreja. Tudo que avistei lá no fundo foi uma luz vermelha. E naquele momento, escandalizado, meu Deus, é por isso que os católicos são do jeito que são? Até luz vermelha tem dentro da igreja deles? Lá no meu estado, Pará, luz vermelha é 2 coisas apenas. Mas o sol estava muito forte. Eu entrei e sentei no primeiro banco próximo à porta. E uma vez sentado, consegui ver o que estava acontecendo. Próximo ao altar, estava uma pequena mesa coberta com uma toalha branca. E sobre aquela mesa estava um objeto grande, dourado. Era uma âmbula,
mas eu não sabia o que era. Aquelas poucas senhoras que lá estavam, ajoelhadas, estendiam as mãos na direção daquela âmbula e chamavam de Jesus para aquilo. Jesus, nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos. Faziam pedidos para Jesus. E tinha uma senhora que chorava muito. E eu então, mais uma vez, sarcasticamente, ponderei: meu Deus, como se não bastasse esse monte de imagens que os católicos adoram, veja agora quem é o Jesus dos católicos. É uma panela, só porque eu acho que é de ouro. Isso era eu, irmãos. Isso é apenas para dizer-vos o tamanho da minha ignorância, que eu falava da igreja católica sem dela nada conhecer. Já sei porque Deus me trouxe aqui. Era para eu ver esta cena ridícula. Ir lá e dizer para essas senhoras que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Ou elas aceitam Jesus de verdade, ou elas irão todas para o inferno. E eu, cheio do meu eu, cheio da minha prepotência, da minha arrogância, cheio dos meus arrazoados, tomei o corredor central e vim. A uns 5 metros distante daquela âmbula, de repente, uma bola de fogo de uns 20 centímetros em cima daquela âmbula. Fogo puro. Não sei se era imaginação minha ou se de fato aquilo aconteceu. Parece que aquela bola de fogo, ela saía de cima da âmbula uns meio metro e voltava na minha direção. Lá o pastor Sidney ficou. Nem um passo mais para frente. Era uma vontade de dar glória a Deus. Era uma vontade de dar aleluia. Era uma vontade de falar línguas estranhas. Mas eu tinha certeza que estava dentro de uma igreja católica. E eu, como pastor, dizia que o Jesus dos católicos era um Jesus morto. Ele não andava, ele não falava, ele não ouvia, ele não pegava, ele estava pregado na cruz. E ele não podia fazer nada pelos católicos. Consequentemente, ninguém poderia sentir a presença de Jesus dentro de uma igreja católica. E aquele meu paradigma agora estava sendo quebrado. Agora eu estava sendo fulminado. Mas diante daquele desejo, daquela vontade de glorificar ao Senhor, o meu arrazoado, o meu preconceito, o meu paradigma era muito maior. E eu resisti em não glorificar ao Senhor, em não dar um glória a Deus, em não dar um aleluia, em não louvar ao Senhor dentro de uma igreja católica. E exatamente naquele momento em que eu resisti a glorificar a Deus, parece que uma mão humana pegou aqui na minha cabeça e empurrava-me na direção daquela mesa. E eu fui caindo, e eu fui caindo, e eu caí mesmo literalmente em frente àquela mesa. Quando caí era soluçando de choro, era dando glória a Deus, era dando aleluia, era glorificando a Deus. Um Pentecoste aconteceu na minha vida. O que é que aconteceu, o que é que aconteceu, missionário? Aconteceu que no dia 16 de dezembro de 1998, o primeiro dia em que entrei em uma igreja católica, Deus me fez ter a maior de todas as certezas de minha vida. E essa certeza eu tenho pregado e testemunhado no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, para poucas pessoas e para muitas pessoas. Que certeza é essa, missionário? Que Jesus Cristo, Ele sempre esteve vivo, com poder e grande glória, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando dali levantei, já era uma outra pessoa. Levaram-me aos bispos, a vários padres, e depois de longa conversa, eu superficializei tudo aqui convosco. Depois de detalhes, eles chegaram a uma conclusão: pode ter sido. Ninguém disse que era. E eu não ando dizendo isso para ninguém. Pode ter sido uma aparição de Nossa Senhora.
Para mim, isso é o que menos importa, se foi ou se não foi. Sobretudo quando esta afirmação vem dos meus irmãos protestantes, que dizem: pastor Sidney, foi o demônio que apareceu para o senhor. Eu chego a dizer hoje: bendito seja Deus por esse demônio que apareceu para mim, porque esse demônio fez com que eu me curvasse diante da presença real de Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade, e aceitasse Maria, mãe de Jesus, como minha mãe também. O que importa é o que a partir daquele momento aconteceu. Dificuldades, provações. Ganhei o catecismo da Igreja Católica. O bispo disse: se o senhor quiser saber alguma coisa sobre a nossa igreja, leia este livro. Me deu um terço e me deu um crucifixo. E dentro de um mês eu li o catecismo da Igreja Católica, com a Bíblia ao lado, olhando aquelas referências bíblicas que estão no catecismo. Terminei de ler o catecismo, disse: verdadeiramente a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, mas eu não vou ser católico. Vou continuar na minha igreja. Porém, este ensinamento do catecismo, que é bíblico, eu vou ensinar para os meus irmãos na Assembleia de Deus. Porque muitos deles enchem a boca dizendo que foram católicos, foram sacristãos, foram coroinha, foram ministros de Eucaristia, foram catequista, mas na verdade nunca aprenderam nada a respeito da Igreja Católica. E eu então comecei a ensinar isso para o povo. É justamente em meio desse ensinamento que comecei a dizer para as pessoas que os católicos não adoravam imagens, que a Bíblia católica não era uma Bíblia falsa, que o Papa é sim um querer de Deus instituído por Cristo. Diante desse ensinamento, chamaram-me à convenção a que pertencia para eu retratar-me. Ou eu deixava de pregar sobre Maria, ou eu seria disciplinado, seria afastado de minhas atividades pastorais. Diante daqueles 50 obreiros, entre pastores, presbíteros e diáconos, eu disse: pastores, se não há outro jeito, saibam os senhores, que entre o continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus, e entre o continuar a ser pastor protestante, a partir de agora, eu estou deixando de ser pastor protestante para ser católico apostólico romano e continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus. Fique de pés um minutinho, por favor. Mais que falar de Maria, mais que falar de Maria, sobretudo a partir da teologia, a partir da Bíblia, é viver com Maria. Mais que falar de Maria, é tê-la como mãe, é tê-la como intercessora. Não é mérito meu, desculpem-me, que não fiz aqui nenhuma coisa nem outra agora. Mas as pregações que tenho feito por esse Brasil, não são méritos meu. Não são méritos daquilo que estudei teologicamente na Igreja Católica uma outra vez. Não é mérito de eu ter um bispo como Dom José Luiz Ascona, que viver com ele uma hora é passar um retiro espiritual, sobretudo lá no Marajó. Mais que tudo isso, é sentir Maria, é ser tocado por ela, é ser abraçado por ela. Neste livro, que não tenho à venda nenhum dos dois, há um testemunho de uma protestante,
pentecostal. A propósito, a minha querida mamãe, professora Elza, no momento em que já como católico ela pediu-me para fazer uma reflexão sobre o Natal, no momento em que meu irmão faleceu, aos 40 anos de câncer no estômago, tanto naquele dia do Natal, quanto no dia em que Haroldo falecia, a irmã Elza, teóloga, diretor de instituto teológico, após o que eu falei no dia do Natal, na presença de meu irmão pastor e outras pessoas, a partir do rosário que terminei de rezar na hora que Haroldo morreu, mamãe disse assim: minha mãezinha do céu, minha mamãe Maria, me dá força para eu continuar em pé diante desta cruz, como tu ficaste em pé diante da tua, sem blasfemar, sem murmurar. Minha mãe continua na Assembleia de Deus, mas aquela mesma mulher que me expulsou de sua casa, quando me tornei católico, ela abraçou-me, pediu-me perdão e disse: meu filho, continua na igreja católica, porque nós sabemos, eu sei teologicamente, foi de lá que todos nós saímos. Mais que falar de Maria, é senti-la em nós. Mãezinha querida, acolha-nos, os degredados filhos de Eva, que vivemos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eu quero mãezinha em especial, Virgem de Nazaré, Mãe puríssima, Mãe castíssima, vaso insigne de devoção. Acolhe, mãezinha, aquela filha, aquele filho que está ali em casa, aqui no Brasil, fora do Brasil, que nos escuta no rádio, que nos acompanha na internet, que nos assiste na televisão. Eu sei, mãezinha, o que você fez na minha vida, e você pode fazer na vida desse filho, dessa filha que nos acompanha agora. Pela tua intercessão, mãezinha, que aconteça essa libertação, que aconteça essa cura, essa restauração, essa renovação. Que pela tua intercessão, mãezinha querida, continue a se derramar sobre todos nós, nós que aqui estamos neste rincão, a bênção que sara, que liberta, que restaura, que renova, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.